Na pintura conhecida como Um Filósofo Palestrando no Planetário, o artista inglês Joseph Wright retrata um tipo de evento que se tornou comum na Europa no século XVIII. Palestras públicas em que diferentes conhecimentos científicos eram apresentados para parcelas da população. A técnica utilizada por Wright, que evoca o efeito de uma iluminação à luz de velas, marca um contraste entre os rostos iluminados e o ambiente escuro. Os rostos iluminados buscam representar a admiração dos personagens diante do conhecimento apresentado. A luz que emana do planetário ilumina os personagens, separando-os da escuridão ao seu redor. A pintura expressa algumas das principais características do iluminismo, movimento cultural que se desenvolveu na Europa entre os séculos XVII e XVIII. Influenciados pela Revolução Científica, os pensadores iluministas valorizavam o pensamento racional e se opunham à sociedade e às explicações sobre o mundo que se baseavam na religiosidade. Por isso, consideravam alguns períodos anteriores da história como épocas de ignorância e escuridão intelectual. Representando esse aspecto, Joseph Wright realizou outras pinturas em que personagens eram iluminados pela luz da razão e do conhecimento científico, em contraste com um passado de escuridão. Durante o Iluminismo, a oposição ao pensamento guiado pela fé, muitas vezes, era acompanhada da crítica à autoridade da Igreja Católica e à estrutura social e econômica do antigo regime. Tais críticas e ideias insuflaram a revolta e a organização da luta de uma burguesia em ascensão. A crítica contra os privilégios vividos pelas classes nobres e clericais, feitas pelos filósofos franceses Voltaire e Diderot, inspirou pensadores e revoltosos da Revolução Francesa, ocorrida em 1789. Porém, Voltaire e Montesquieu, outro filósofo francês iluminista, ainda defendiam a permanência de uma aristocracia no poder. O chamado despotismo esclarecido determinava que a figura do rei poderia permanecer desde que ele fosse guiado pela razão. Como exemplo desse tipo de governo está o reinado de Frederico II da Prússia, que atraiu para sua corte cientistas e pensadores como o próprio Voltaire. A crença no progresso, ou seja, na capacidade humana de constantemente se aperfeiçoar a partir da razão, era compartilhada por uma grande parte desses pensadores, exceto o filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau, que criticava a corruptibilidade gerada pelo progresso. O pensamento de Rousseau inspirou críticas posteriores à extrema valorização da razão e da verdade científica feito pelos iluministas. É o caso da obra de ficção Frankenstein, lançada em 1818, escrita pela inglesa Mary Shelley. No livro, o médico Victor Frankenstein, por meio de experimentos com a eletricidade e cadáveres, cria uma nova vida. A criatura concebida pelo médico vivencia e cria horrores. A obra de Mary Shelley foi influenciada pelos estudos e aulas de anatomia que se desenvolveram durante a Revolução Científica. Os conhecimentos científicos concebidos por meio desses estudos colaboraram com a formação das ideias iluministas. O outro título dessa obra é O Prometeu Moderno, uma referência ao herói grego Prometeu, castigado por Zeus após ter roubado o fogo dos deuses e oferecido à humanidade. Shelley critica a supervalorização do pensamento racional e científico, que não é contraposto pela consideração dos sentimentos e da natureza humana. Este debate de Shelley se estenderia por diversas outras obras e discussões e vigora até hoje, mostrando a influência do iluminismo na construção do pensamento ocidental.